Guerra dos Boxers. A Guerra dos Boxers foi um conflito ocorrido na China entre os anos de 1899 e 1900, onde um violento grupo nacionalista lutava contra a presença dos estrangeiros em seu território. Inconformados com a inapetência do poder imperial em conter a intervenção imperialista no país, um grupo de lutadores da China desenvolveu uma sociedade secreta conhecida como a Sociedade dos Punhos Harmoniosos e Justiceiros para lutar contra os imperialistas. Com o apoio velado das autoridades locais, os Boxers empreenderam as suas primeiras ações, realizando pequenos atos de vandalismo ao cortar linhas telegráficas, destruir ferrovias e perseguir os missionários cristãos. Em suma, apesar de uma organização incipiente, os participantes dessa revolta atacavam tudo aquilo que poderia representar a dominação dos ocidentais em seu país. Paulatinamente, o triunfo das primeiras ações impeliu o planejamento de ataques com maior gravidade. O crescimento da situação hostil obrigou as nações imperialistas a organizarem um exército que desarticularia as ações violentas organizadas pelos Boxers. Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, França, Japão, Itália e Rússia cederam aos soldados para tomar a cidade de Pequim, o principal foco dos conflitos. A invasão estrangeira ocorrida no final de maio de 1900 foi logo respondida com um novo ataque dos Boxers. A pista de corrida dos estrangeiros e o isolamento do bairro das embaixadas. Enquanto os civis estrangeiros e os cristãos tentavam se refugiar da onda de ataques, os vários representantes políticos da autoridade estrangeira resistiam à espera de uma forte reprimenda contra os chineses. Entre os meses de julho e agosto, as tropas estrangeiras lutaram contra os Boxers e os membros do exército imperial, que apoiavam o levante. Percebendo o recuo dos chineses, as nações imperialistas fizeram uma série de exigências em troca da preservação dos territórios. Protocolo de Pequim. No dia 7 de setembro de 1901, a paz ou Protocolo de Pequim oficializou os acordos que puseram fim à Guerra dos Boxers, derrotando o governo chinês, que se viu obrigado a pagar uma pesada indenização em ouro e liberar novos portos às embarcações estrangeiras. Além disso, os imperialistas impuseram a sua autoridade na capital do país e proibiram os chineses de importarem armamentos. Nas décadas seguintes, apesar do fracasso, outros levantes determinaram o fim da dominação estrangeira na China. Imperialismo. O imperialismo é o nome dado para o conjunto de políticas que teve como objetivo promover a expansão territorial, econômica ou cultural de um país sobre outro, cultural de um país sobre outro. Esse termo pode ser usado para fazer menção a acontecimentos modernos, mas é comumente utilizado para se referir à política de expansão territorial e econômica promovida pelos países europeus em boa parte do planeta no século XIX. Causas. O imperialismo é fruto do desenvolvimento do capitalismo, que nasceu com as transformações causadas pela Revolução Industrial. Essa revolução iniciou-se de uma maneira pioneira na Inglaterra. Na segunda metade do século XVIII, foi responsável por inúmeras mudanças. Consolidou um modo de produção industrial como predominante em detrimento da produção da manufatureira. Junto com a Revolução Industrial surgiram novas máquinas, novos meios de transporte, novos meios de comunicação e novas formas de explorar a produção e a utilização da energia. A Revolução Industrial
Também trouxe inúmeras alterações nas relações de trabalho e na forma como o mercado internacional funcionava. A Revolução Industrial marcou o desenvolvimento das indústrias e foi responsável pelo surgimento de economias globais. A concorrência econômica gerou nas nações industrializadas uma intensa necessidade de obter fontes de matérias-primas e novos mercados consumidores para adquirir as mercadorias produzidas. Consequências: o imperialismo foi muito intenso entre 1884 e 1914, mas até a segunda metade do século XX existiam colônias europeias nos continentes mencionados. Entre as consequências deixadas pelo imperialismo, destacam-se a demarcação de fronteiras artificiais, que atualmente é o motivo da tensão entre diversos países. Além disso, a criação de nações artificiais contribuiu para sua instabilidade política e após conquistar sua independência. Problemas étnicos surgidos por conta da política imperialista nesses locais. Destaca-se o caso de Tutsis e Hutus no antigo Congo belga e atual Ruanda, e que resultou em um massacre em Ruanda em 1994. Violência da administração colonial dos europeus sobre as populações nativas. Novamente, o Congo belga é um destaque, pois a administração colonial dos belgas foi responsável pela morte de aproximadamente 10 milhões de pessoas. Exploração intensa que legou à África uma pobreza severa, entre diversos outros problemas deixados pelo imperialismo europeu. Gostaria de dizer que o slide foi feito pela Raiz. Já a minha fala foi feita pelo Daniel. E eu fiquei responsável pela fala e a criação do YouTube. Muito obrigado a todos que assistiram.